Olá, olá, meus queridos amigos do Magistrar, bem-vindos a mais uma aula de revisão, pré-prova de magistratura. E na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco do direito tributário, antes que vocês realizem as provas do TJ Mato Grosso do Sul e TRF da Sexta Região, ambas as provas organizadas pela FGV. Então a gente vai dar aqui um olhar bem especial, bem direcionado para essa banca, para o seu estilo, para as suas predileções. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Leonardo Lagos, sou procurador federal da AGU, professor aqui do Magistrar. A gente trabalha com bastante intensidade os cursos para as carreiras de procuradorias e trabalhamos aí também no auxílio do direito tributário em alguns cursos voltados para a magistratura. Pessoal, então, sem maiores delongas, a gente vai compartilhar o nosso material para a gente entender rapidamente o que vocês podem esperar da FGV, o que ela tem gostado de direito tributário, e a gente vai pincelar algumas dicas importantes aí, que nessa reta final pode ser importante, algumas apostas que nós temos para as provas agora do final de 2025, para as provas durante o ano de 2026. Vão servir para esses concursos que a gente vai trabalhar, TJ Mato Grosso do Sul, TRF6, e também para outros concursos de 2026, nós temos certeza que esses temas estarão nas provas de vocês. Tá bem, queridos? Então vamos lá, sem maiores delongas. Principais características da FGV, vocês já devem estar acostumados, mas para quem está iniciando aí a caminhada para enfrentar o desafio da FGV, a gente traz algumas informações. O perfil é sofisticado e exigente, o estilo é variado, com alternância entre questões diretas e discursivas complexas, gosta muito de casos práticos nas provas objetivas, e a gente já trouxe aqui em outras aulas do magistrado exemplos de questões com enunciados extremamente prolixos, cuja leitura era totalmente desnecessária para responder a alternativa correta. Então, a FGV gosta de cansar os candidatos com aquele enunciado grande, com casos concretos. Vocês devem estar preparados para isso, porque muitas vezes esse enunciado grande nem se presta para chegar na resposta da questão. Gosta bastante de jurisprudência atualizada, inclusive questões ainda não pacificadas, e a gente vai dar um norte muito particularizado na aula de hoje para a jurisprudência, que vem ganhando cada vez mais força aí nas provas da FGV, nas provas da Sebrasp, até mesmo a VUNESP, a gente vem percebendo uma pequena mudança no seu perfil, cobrando um pouco mais jurisprudência, não só letra seca da lei. A dificuldade dessa prova reside também nas alternativas que possuem acertos parciais. Então, um candidato que não tem muito conhecimento sobre aquele tema, ele vai até determinado pedaço, e até aquele determinado pedaço da alternativa, ele sabe que está correto, mas depois, metade para frente, ele tem uma dificuldade de chegar ao gabarito adequado, e a banca traz isso, algumas alternativas com acertos parciais, o que aumenta o nível de dificuldade. Bastante interdisciplinariedade, linguagem jurídica refinada, mas, de todo modo, é claro. Então, esse é o perfil da FGV que a gente tem encontrado na maioria das provas. A gente tem avaliado muito no Exame Nacional da Magistratura, também trabalhado muito forte nele. Então, a FGV, a gente tem feito uma leitura bastante detalhada dela, e a gente traz aqui as principais características. Direito tributário, pessoal, o que importa para nós, para essas provas que a gente vai enfrentar logo mais? Eu fiz um levantamento dos últimos 5 anos aí de prova de magistratura, tanto de TJ quanto de TRF no direito tributário, e trouxe o pódio aqui das temáticas mais cobradas pela FGV. Isolado, em primeiro lugar, o tema mais cobrado pela FGV, impostos em espécie, com 24 questões nesse período, repito, de provas de magistratura, de TJ e TRF. Segundo tema mais cobrado, crédito tributário, especificamente extinção do crédito tributário, com 15 questões, e terceira, imunidade tributária, com 9 questões. Se a gente analisar friamente, o tema impostos em espécie e imunidade tributária são temas que moram a imunidade tributária como um todo, o imposto em espécie, na sua imensa maioria do seu regulamento geral, mora na Constituição. Então, o estudo do direito constitucional tributário é primordial para essas provas de magistratura que vocês vão enfrentar. Depois, pessoal, se vocês tiverem um tempo, aprofundar um pouquinho mais entrando no CTN para tratar pelo menos de crédito tributário e, no que diz respeito ao crédito tributário, a temática da extinção do crédito tributário, que a FGV gosta bastante também. Claro, sem se cuidar do estudo geral do direito tributário, principalmente para o TRF, que ali pesa um pouco mais o direito tributário do que em relação ao TJs como regra, certo? Então, a nossa missão de hoje é passar por alguns impostos em espécie, falar alguma coisa de imunidade tributária, e vamos fechar com uma dica sobre um princípio tributário, que também é um princípio que vem caindo bastante nas provas objetivas. A gente vai relembrar vocês alguns conceitos, tá? Então, tudo isso parte desse nosso levantamento de 85 questões que nós fizemos para trazer essas informações para vocês.
Imposto de competência municipal. É um imposto que serve só para a magistratura estadual? Não, mas principalmente, porque é quem, na essência, vai julgar demandas que envolvam impostos municipais. Então, os impostos municipais são o IPTU, o ISS e o ITBI. E a gente vai trabalhar um pouquinho alguns impostos municipais, começando pelo IPTU. Segundo a Constituição, pessoal, o IPTU poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel e ter a sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo conforme critérios estabelecidos em lei municipal. E a gente precisa, em direito tributário, nos atentarmos muito às mudanças que foram promovidas na Constituição pela reforma tributária e está entrando aí, de fato, para acontecer já no ano que vem. Mas muitas mudanças aconteceram lá em 2023, então já tem aí 2 anos de Constituição alterada, e essas mudanças têm sido cobradas nas provas de concurso. Mas a gente vai passar rapidinho aqui pelo aspecto geral constitucional do IPTU. Então, o IPTU poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel. Isso foi uma inserção da emenda 29 de 2000, e a súmula 668 do STF considera inconstitucional a lei municipal que tem estabelecido, antes dessa emenda, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo na hipótese de progressividade que se destina a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, que está prevista lá no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, uma observaçãozinha que a gente coloca em preto nesse slide lá, que trata da progressividade do IPTU em razão do descumprimento da função social do imóvel urbano. Essa progressividade do IPTU já podia existir desde a origem da Constituição. Agora, as demais progressividades relacionadas ao valor do imóvel, apenas a partir da emenda 29 de 2000. Adiante, essa emenda também possibilitou a adoção de alíquotas diferenciadas de acordo com a localização e o uso do imóvel. E o Supremo, então, considera constitucionais as leis municipais anteriores à emenda 29 de 2000, que instituíram alíquotas diferenciadas para IPTU, de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais. E vejam, pessoal, a alíquota diferenciada não se confunde com progressividade. Essa sim é a progressividade inconstitucional antes da emenda 29 de 2000, salvo aquela decorrente do cumprimento da função social do imóvel urbano, certo? Então, alíquotas diferenciadas, elas vão se relacionar à localização, ao uso do objeto tributário, e a progressividade, por sua vez, vai se relacionar ao valor do imóvel. Então, pode progressividade de IPTU em razão do valor do imóvel e pode ter alíquota diferenciada a depender da sua localização e uso que é dado. E uma novidade, pessoal, ter a sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo conforme os critérios estabelecidos em lei municipal. E aqui, o Supremo já enfrentou no tema 1084 essa temática e considerou constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada para fins de cobrança de IPTU de imóvel novo não previsto na planta genérica de valores, desde que fixados em lei os critérios para avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório. Esta tese fixada no tema 1084 vai cair em prova. Então, pode o Poder Executivo, uma lei, né, estabelecer que o Poder Executivo pode fazer essa análise individualizada de imóvel novo que não está previsto na planta genérica de valores, desde que se estipula legalmente critérios objetivos para essa avaliação que vai ser feita do valor do bem por parte do município e que se respeite o contraditório em favor do contribuinte. E atenção, tema 1158 da STJ, um tema relativamente recente também, o STJ entendeu que o credor fiduciário, lá no contrato de alienação fiduciária, antes da consolidação da propriedade e da emissão na posse do imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo de IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 34 CTN, que trata da responsabilidade tributária. Então, a instituição financeira, antes de consolidar a propriedade em seu favor, se for o caso, antes de ser emitida na posse do bem, ela não é responsável tributária pelo pagamento de IPTU, e isso aí para o fisco foi uma derrota, né, uma vez que era muito mais fácil cobrar de instituições financeiras IPTU do que propriamente daqueles que adquiriram o bem por alienação fiduciária. E para fechar sobre IPTU, uma temática que diz respeito à imunidade tributária, imunidade religiosa, uma alteração também relativamente recente e que é importante, que traz uma exceção às imunidades em geral, o artigo 156, parágrafo 1º-A da Constituição, passou a entender que o IPTU não incide sobre templos de cultos, de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade religiosa sejam apenas locatárias do bem imóvel. Então, a gente estava acostumado com essas entidades sendo proprietárias do bem e alugando o bem para terceiros, utilizando o valor em proveito da atividade fim
da entidade religiosa. Aí sim, o bem é de propriedade dela, da entidade religiosa, ela só aluga para terceiro, ela se manteria imune do IPTU. Agora é um pouquinho diferente, ainda que essas entidades aluguem, sejam locatárias do bem imóvel, não sejam propriamente as proprietárias, esse bem vai ser imune ao IPTU, uma vez que essas entidades, vinha acontecendo essas entidades firmarem contrato de locação e ficarem, de fato, responsáveis pelo pagamento do IPTU por força do contrato de locação. Então, para respeitar a imunidade religiosa, para reforçá-la, houve essa alteração na Constituição. Próximo imposto municipal, ITBI, esse é importantíssimo aí para a prova de magistratura estadual, é um imposto que tem as suas nuances, a gente vai falar um pouquinho deles. O que é o ITBI? É o imposto sobre transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos de garantia, bem como cessão de direitos para a sua aquisição. Então, nós temos 3 hipóteses de incidência aqui. Transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso, ITBI sempre decorre de ato oneroso de bens imóveis, de direitos reais sobre bens imóveis, salvo os direitos de garantia, bem como a cessão de direitos desses bens. Sobre ITBI, algumas súmulas aqui, alguns entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Súmula 656. É inconstitucional a lei que estabelece a alíquota progressiva do IPTU, do ITBI, com base no valor venal do imóvel. Então, a alíquota progressiva, em razão do valor do imóvel para ITBI, é inconstitucional. Para o IPTU, não, como nós já vimos por força constitucional. Adiante. STF, 2025, julgado importante. A cobrança de ITBI é devida no momento do registro da compra e venda da matrícula do imóvel, no registro do cartório de imóvel. Adiante, STF. O STF assentou que os contratos de promessa não constituem fato gerador para a incidência do ITBI. Então, se eu faço um contrato de promessa de compra e venda, pelo simples fato de ter lavrado essa promessa de compra e venda, ainda que feita isso em tabelionato, no cartório correspondente, não é ali o momento do fato gerador. O momento do fato gerador é quando essa promessa de compra e venda vai ser levada a registro lá no cartório de imóveis. E aí sim vai haver a transmissão da propriedade. Aí, então, nasce o fato gerador do ITBI. Observação: uso capião de imóvel, por ser forma originária de aquisição de propriedade, não gera obrigação de pagar ITBI, já disse o Supremo Tribunal Federal. Aspectos constitucionais relevantíssimos aqui de ITBI, artigo 156, parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2, que é o ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes da fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se nesses casos a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. São 2 hipóteses, pessoal, de imunidade tributária de ITBI, quando se está constituindo o capital social de uma empresa ou quando há transmissão de bens e direitos por fusão, incorporação, cisão ou extinção de empresas. Nessas 2 hipóteses, há imunidade de ITBI, portanto, não há incidência aqui desse imposto. Agora, vejam, houve discussão no Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao valor excedente. Vamos lá. Imagine que alguém quer integralizar o seu capital numa empresa com um imóvel, e esse imóvel vale R$800 mil. E o valor da cota social que ele está integralizando é de 500 mil. Aí ficou a dúvida. Muito bem, a Constituição diz que não incide ITBI se eu estou colocando um imóvel para integralizar a capital de uma empresa, certo? Até aqui, ok, beleza. Mas o capital que eu estou integralizando é de 500 mil. E o imóvel que eu estou utilizando para integralizar esse capital é de 800 mil. A imunidade incide sobre todos os 800 mil ou incide só sobre o valor das cotas sociais? E no tema 796, o Supremo enfrentou essa questão e concluiu que a imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado. Então, nesse exemplo hipotético que a gente está trabalhando aqui, incidiria a imunidade ao ITBI sobre os 500 mil, o valor parcial do bem necessário para integralizar o capital, e incidiria o ITBI sobre os 300 mil, que é o valor excedente, certo? Então, guardem, pessoal, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º, que traz 2 hipóteses de imunidade ao ITBI e, além de trazer 2 hipóteses de imunidade, também traz uma ressalva ali, caso a atividade do adquirente preponderante for compra e venda de bens e direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, aí não incidirá
a hipótese das imunidades tributárias. Se está discutindo no Supremo Tribunal Federal se essa ressalva diz respeito à primeira ou apenas à segunda hipótese de imunidade prevista nesse inciso, ou sobre as duas. Isso ainda não está pacificado pelo Supremo, certo? Para fechar a ITBI, pessoal, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem ou direito transmitido. E sobre a base de cálculo do ITBI, o STJ já enfrentou o tema 1113, e que já foi objeto de prova agora em 2025 da FGV, e as teses fixadas foram as seguintes. Item 1, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU e nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. 2, o valor da transação declarada pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular instalação de processo administrativo próprio. E 3, o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com o respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral. Então, base de cálculo do ITBI não está vinculada à base de cálculo do IPTU. O contribuinte é que vai informar o valor do bem transmitido que gerou o fato gerador do ITBI. Se o município não concorda com esse valor, instaura um processo administrativo próprio, com respeito ao contraditório ampla defesa, aí sim, para que seja atribuído o valor adequado de venda para a incidência do ITBI, e não pode o município arbitrar esse valor unilateralmente, com respaldo em valores referências estabelecidos propriamente por ele, certo? Fechamos 2 impostos municipais, vamos a alguns impostos estaduais. Isso também é importante, principalmente para a magistratura estadual, sem que a gente tenha que deixar de analisar com cuidado para a magistratura federal. IPVA, ICMS e TCMD são os 3 impostos estaduais. Primeiro deles, IPVA, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado, cuidem, alíquotas mínimas e não máximas fixadas pelo Senado. Pode ter alíquota diferenciada em razão do tipo, valor, utilização e impacto ambiental, essa é uma alteração promovida pela reforma tributária também interessante, incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos excetuados. Olhem que interessante, isso já foi objeto de prova FGV também em 2025, pessoal. Excetuado, ou seja, incide IPVA sobre veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, salvo nas seguintes hipóteses: aeronaves agrícolas e de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros, embarcações de pessoa jurídica que detém outorga para prestar serviço de transporte aquaviário, ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência, plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja a exploração de atividades econômicas em águas territoriais, na zona econômica exclusiva, e embarcações que tenham essa mesma finalidade principal, e tratores e máquinas agrícolas. Vai cair, pessoal, alguma dessas exceções para vocês. Então, guardem essas exceções que estão lá na Constituição e foram trazidas pela reforma tributária. Observações. Não incide PVA sobre veículo automotor adquirido mediante alienação fiduciária por pessoa jurídica de direito público, tema 685, uma vez que se respeita aqui a imunidade tributária recíproca. Não é a instituição financeira que vai pagar, a gente já viu isso lá no PTU, e não será a pessoa jurídica de direito público que irá pagar também, uma vez que aqui vale a imunidade tributária recíproca. 2, a Constituição autoriza a cobrança de IPVA somente pelo estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário, e não pelo estado em que licenciados os veículos, tema 708, e muita empresa se valia disso para fugir da tributação mais elevada de IPVA, licenciando os veículos em estados nos quais ele não continha sede nem seu domicílio tributário. E 3, é inconstitucional a lei estadual que isenta IPVA de carros elétricos se ausente a estimativa de impacto financeiro e orçamentário, ADI 7728. Não é, pessoal, não é impossível se isentar de IPVA carro elétrico só pelo fato de ser carro elétrico, não é isso. É que tem que ter análise do impacto financeiro e orçamentário, é uma questão de direito financeiro aqui e não propriamente de direito tributário, certo? ITCMD, um imposto que também, como o ITBI, tem suas nuances, importantíssimo aqui para a prova de magistratura estadual. Imposto sobre transmissão, causa-morte e doação de quaisquer bens e direitos. Então, o ITCMD não é só para bem imóvel, para bem imóvel também. Agora, o que gera o fato gerador é a transmissão da propriedade por causa-morte, porque alguém faleceu, ou porque alguém doou, certo? Súmula 331 do STF, súmula antiga já, a gente relembra vocês, é legítima a incidência de ITCMD por morte presumida. Então, morte presumida é a transmissão dos bens aos herdeiros, gera ITCMD também. E aqui uma aposta muito forte nossa,
a conclusão do Supremo no tema 1214, em que considerou inconstitucional a incidência do ITCMD sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao Plano de Vida Gerador de Benefício Livre, VGBL, ou ao Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, na hipótese de morte do titular do plano. O Supremo já disse que, no caso de morte titular dos planos VGBL e PGBL, o repasse aos beneficiários de valores e direitos, os quais não integram a herança do decujus, não constitui fato gerador do ITCMD, certo? Isso aqui nós temos certeza que virá nas provas, talvez até no finalzinho de 2025 e 2026, com certeza. Sobre o ITCMD, algumas inserções constitucionais promovidas pela reforma tributária que a gente precisa passar aqui os olhos para que vocês, pelo menos, tenham um contato, porque isso aqui tem muita chance de cair. Artigo 55, parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1, que é o ITCMD, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado o decujus ou tiver domicílio o doador ou ao Distrito Federal. O que tem diferente aqui? Antes era o Estado do local do inventário ou do arrolamento. Agora é do domicílio do decujus ou do doador, certo? Uma mudança aqui pela emenda 132 de 2023. Próximo, não incidirá sobre doações destinadas no âmbito do Poder Executivo da União a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos de mudanças climáticas e as instituições federais de ensino. Então, um reforço aqui para a questão ambiental e para a questão educacional, passou-se a prever essa hipótese de imunidade tributária em relação ao ITCMD para doações destinadas ao Poder Executivo Federal. Próximo, será progressivo em razão do valor do quinhão do legado ou da doação. Então, a progressividade em razão do valor do ITCMD autorizado pela reforma tributária. E no tema 21, o Supremo já tinha dito o seguinte: é constitucional a fixação de alíquota progressiva do ITCD, e a súmula 112 dizia que o imposto sobre transmissão causa-morte é devida pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. A sucessão se abre com a morte do titular do patrimônio que será transferido, tá bem? Então, há a possibilidade constitucional agora expressa de progressividade do ITCMD. E para fechar, outra hipótese de imunidade tributária trazida aí pela reforma tributária em relação ao ITCMD. Não incidirá sobre as transmissões e as doações para instituições sem fins lucrativos, com a finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais beneficiárias de entidades religiosas, institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução de seus objetivos sociais, observadas as condições estabelecidas em lei complementar. Então, ainda precisa uma lei regulamentando isso, mas a gente já tem uma hipótese de imunidade tributária. Para fechar, ITCMD, sujeito ativo, doador ou decujus domiciliados no exterior ou bem no exterior, a exigência do ITCMD deve ser regulamentada por lei complementar, tema 825, ainda pende essa lei complementar. E se o doador ou decujus estiverem domicílio no Brasil, bens imóveis e respectivos direitos, o sujeito ativo, né, o Estado que tem direito a esse tributo, é o local onde está localizado o bem. E se for em relação a bens móveis, títulos ou créditos, local de domicílio do decujus ou do doador. E base de cálculo. A base de cálculo do ITCMD é o valor do quinhão, do legado ou da doação, pode ser progressivo, como nós já vimos, e a súmula 113 do Supremo diz que o imposto sobre causa-mortes é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação, não necessariamente na data da morte, então na data da avaliação. São coisas diferentes. A alíquota devida, deixa eu voltar uma casinha aqui, pessoal. Súmula 112. O ITCMD é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Então, a alíquota é a da data da morte. Agora, o valor do bem é o valor da data da avaliação. Não confundam. Súmula 112 e súmula 113 do Supremo. E para fechar, tema 1074 da STJ. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes. Não precisa recolhimento TCMD, devendo ser comprovados, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Então, imaginem, a gente tem o arrolamento sumário, que envolva aí um veículo. Aqui, o STJ, no tema 1074, diz que a gente pode expedir os formais de partilha ou as cartas de adjudicação, mesmo sem o pagamento TCMD, mas desde que o IPVA deste carro esteja quitado, certo? ICMS, pessoal, terceiro e último imposto estadual que a gente vai passar os olhos aqui. Vamos lá. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias,
e sobre prestações de serviços, transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Súmulas, alguns julgados e algumas súmulas sobre ICMS. A gente não tem tempo aqui para aprofundar muito. Súmula vinculante 21. O ICMS não incide sobre alienação de salvado de sinistro pela seguradora. Sabe que interessante, súmula vinculante 31. Súmula 573 do STF. Não constitui fato gerador do ICMS a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. Então, comodato não vai gerar ICMS. Alguns entendimentos aqui do Supremo Tribunal Federal sobre ICMS, tema 1099, não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia. Esse é um julgado que já tem 5 anos, mas que a gente precisa relembrar porque ele pode vir numa afirmativa de prova objetiva. 2. Tema 1367 do Supremo. A não incidência do ICMS no deslocamento de bens de estabelecimento para outro contribuinte localizados em estados distintos, estabelecido no tema 1099, que nós acabamos de ler, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão do mérito da ADC 49. Tá? Então, aqui é uma questão de marco temporal para a aplicação do tema 1099. E o tema 517 é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota de CMS pelo estado de destino na entrada de mercadoria em seu território, devido à sociedade empresária aderente ao Simples, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos. Então, aqui, o ICMS de FAO aplicado em relação às empresas que participam do Simples Nacional. O tema 517 também já tem um tempinho, mas a gente traz aqui para relembrar vocês. Mais alguns julgados sobre ICMS, tema 1223, a inclusão da PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação por configurar repasse econômico. Esse é um julgado do ano passado, de 2024, que a gente entende que vai estar nas provas objetivas. Talvez a prova TJ Mato Grosso do Sul seja uma delas. E tema 1191, também um julgado de 2024, o Supremo disse, aqui o STJ disse que na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por menor preço do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no artigo 166 do CTN. Então, tema 1223 e tema 1191 importantes. Súmula 449 do STJ não incide ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. E aí a gente trouxe essa súmula, porque agora, em 2025, o STJ disse que não incide ICMS sobre transporte intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação. Então, a súmula 449 tratava de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, e aqui, no agravo no recurso especial 2.607.634, o STJ disse que também não incide ICMS no transporte intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação. Esse é um julgado importantíssimo, e a gente relembra a súmula 449, que foi uma das razões de decididos do STJ lá nesse julgado que nós acabamos de trazer para vocês, em um julgado de agora, de 2025, então um julgado extremamente importante. Impostos federais, são vários, imposto de renda, IPI, IOF, imposto de importação, imposto de exportação, ITR, imposto sobre grandes fortunas. Vamos trazer aqui um imposto que a gente reputa importante, que a FGV gosta bastante, imposto de renda. Segundo a Constituição, será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade, da progressividade na forma da lei. Generalidade incide sobre todas as pessoas que participam do fato gerador, contribuintes responsáveis. Universalidade, a totalidade das rendas que concorrem para acréscimo patrimonial são objeto de tributação. Progressividade, composto por uma gradação, quanto mais renda, mais imposto será pago. Observações e súmulas importantes sobre imposto de renda. Não incide imposto de renda sobre valores recebidos a título de alimento ou pensões alimentícias decorrentes do direito de família. Um julgado já tem alguns anos do Supremo, a gente relembra aqui porque pode vir em prova objetiva. Então, não incide imposto de renda sobre pensão alimentícia decorrente do direito de família. Súmula 627, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não lhe sendo exigida a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. Então, aquele que tem câncer, pessoal,
ele tem direito à isenção do imposto de renda. E o que a súmula está dizendo é o seguinte, se ele já teve câncer, ele tem direito à isenção do imposto de renda, independentemente se atualmente ele está com a doença ativa ou se a doença está voltando. Basta que uma vez ele tenha tido câncer para fazer isenção do imposto de renda. Súmula 598. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Então, é uma situação semelhante. Quando o contribuinte não consegue isenção administrativamente, ele vai postular judicialmente. O que a súmula está dizendo é que não precisa perícia no processo judicial para constatar a doença, bastando que o magistrado se convença por outros meios de prova. Súmula 498, não incide imposto de renda sobre indenização por danos morais. E súmula 447 do STJ, estados e DF são partes legítimas na ação de restituição do imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores, uma vez que esses valores que são retidos na fonte são destinados aos seus cofres, certo? Aqui, pessoal, alguns julgados sobre PIS/COFINS, principalmente para quem vai fazer a prova do TRF6, julgados do Supremo Tribunal Federal, fixados em temas que a gente entende que podem vir em prova objetiva. Primeiro deles, agora julgado 2025, tema 1239, não incide PIS e COFINS sobre receitas advindas da prestação de serviço e da venda de mercadorias nacionais e nacionalizadas a pessoas físicas e jurídicas no âmbito da Zona Franca de Manaus. Esse aqui da STJ, tá? Tema 1239 da STJ de agora de 2025. Isso aqui, pessoal, vai cair em prova. Anota, julgado do meio de 2025. Outro julgado importante da STJ, tema 1283. É necessário que o prestador de serviço turístico esteja previamente inscrito no Cadastro, conforme previsto na Lei 11.771 de 2008, para que possa beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à contribuição social sobre o lucro líquido e ao imposto de renda de pessoa jurídica instituído pelo PERSE, é um programa emergencial de retomada do setor de eventos. Contribuinte optante pelo Simples Nacional não pode se beneficiar da alíquota zero relativa a PIS/COFINS, a CSLL e ao IRPJ, instituída pelo artigo 4º do PERS, considerando a vedação legal incerto no 24, parágrafo 1º da Lei Complementar 123, que é a lei que trata das micro e pequenas empresas, da lei que trata do Simples Nacional. Então, alíquota zero, cadastro, PIS/COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, imposto de renda de pessoa jurídica, aqui no tema 1283, tem muita cara de prova de magistratura. Tema 1280, agora do Supremo Tribunal Federal, do ano passado, 2024, tem um ano, menos de um ano esse julgado. É constitucional a incidência de PIS e COFINS em relação a rendimentos auferidos em aplicações financeiras das entidades fechadas de previdência complementar. Então, incide PIS e COFINS nos rendimentos auferidos em aplicações das entidades fechadas de previdência complementar. Tema 1223 do STJ, tema também do ano passado. A inclusão, isso nós já acabamos de fazer a leitura, quando falamos de ICMS, a gente reforça aqui. A inclusão da PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação por configurar repasse econômico. E para fechar, um julgado também do ano passado, no tema 1132 agora do Supremo, é constitucional a incidência de PIS e COFINS sobre receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir a atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do artigo 95, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição, certo? Falamos bastante de impostos em espécie, trouxemos até um pouquinho de PIS e COFINS para vocês. Agora a gente vai trazer uma relembrança aí de imunidade tributária, depois falamos de um princípio tributário para a gente avançar para a reta final da nossa aula. Imunidade tributária. A imunidade tributária é uma limitação ao poder tributário prevista na Constituição Federal, que não se confunde com a isenção, uma vez que a imunidade, como dito, tem natureza constitucional e impede a criação de tributos em determinadas situações, e a isenção decorre de lei. A isenção não impede a hipótese de incidência, mas ela vai aí impedir a tributação em si. Muito bem, imunidade tributária recíproca, a mais conhecida por todos. A Constituição estabelece que os entes federativos não podem instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Essa proteção é recíproca e vale para todas as entidades envolvidas. Olhem que interessante sobre a imunidade tributária recíproca, talvez saibam disso, se não sabem, agora vão aprender, se sabem, a gente vai reforçar.
Qual é a abrangência da imunidade tributária recíproca? A imunidade recíproca se aplica aos impostos sobre patrimônio, renda e serviços dos entes federativos. Por exemplo, o município não pode cobrar IPTU sobre imóvel da União, mas essa abrangência é restrita aos impostos, não alcançando outras espécies tributárias, como contribuições e taxas, contribuições para a Seguridade Social, contribuição de fiscalização ambiental, taxa do lixo, por exemplo. Então, uma entidade federal, embora não pague IPTU, ela vai pagar a taxa do lixo, uma vez que a imunidade tributária recíproca, ela se limita aos impostos e não a outras espécies tributárias. E como é que fica a imunidade recíproca das entidades que compõem a administração pública indireta? A Constituição traz os aspectos dessa imunidade tributária lá no artigo 150, parágrafo 2º, e diz o seguinte: a imunidade tributária é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda, aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às dela decorrentes. Ou seja, a imunidade recíproca da administração pública indireta é mais restrita do que a imunidade recíproca dos entes federativos, dos entes políticos. E já, pessoal, que para usufruir dessa imunidade, autarquias e fundações precisam manter seu patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Então, há uma condicionante à imunidade tributária recíproca na administração pública indireta. E como é que fica a imunidade das empresas públicas e das sociedades de economia mista, ou seja, das estatais? Se nós temos estatais, pessoal, nós temos que definir se essa estatal explora atividade econômica ou se essa estatal presta serviço público. O artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, trata das estatais que exploram atividade econômica e diz que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorarem atividade econômica de produção, comercialização de bens ou prestação de serviços, dispondo sobre a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Ou seja, estatal que explora atividade econômica, pessoal, não tem um privilégio, nenhuma prerrogativa tributária, a não ser aquelas que são próprias do setor no qual elas atuam. Então, as suas prerrogativas tributárias são as mesmas das suas competidoras da iniciativa privada. E as estatais que prestam serviços públicos? Aqui o Supremo entende que as estatais que prestam serviços públicos podem gozar de algumas prerrogativas próprias da Fazenda Pública, como prazos processuais diferenciados, impenhorabilidade de bens afetados à prestação de serviço público, submissão do regime de precatórios e a incidência da imunidade tributária recíproca, como, por exemplo, os Correios, a Infraero e as companhias estaduais de saneamento básico. Então, requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para que uma empresa pública ou sociedade de economia mista possa gozar de imunidade tributária recíproca: prestar um serviço público sem intuito lucrativo e em regime de exclusividade. Para o Supremo, pessoal, a cobrança de tarifas, isolada consideradamente, não é suficiente para excluir o direito à imunidade tributária, uma vez que tarifa não se confunde, por exemplo, com taxa, não é uma espécie tributária, certo? Imunidade dos partidos políticos, sindicatos, instituições de ensino e assistência social. Olha que interessante. Aqui diz a Constituição, artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias, é vedado aos entes federativos instituírem impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, os partidos políticos, inclusive suas fundações ou entidades sindicais trabalhadores, das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Parágrafo 4º. As vedações expressas no inciso 6, a linha B, que é a imunidade religiosa que a gente já falou, e C, que é essa que a gente está falando agora, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas. Então, é aqui uma imunidade que também tem condicionante à atividade fim, assim como tem a imunidade recíproca da administração pública indireta. E sobre o ponto, a súmula vinculante 52 disse que, ainda que alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer dessas entidades que nós acabamos de ler, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Então, o valor dos aluguéis tem que ser aplicado na atividade de fim dos partidos, dos sindicatos, das instituições de ensino ou de assistência social. E sobre o ponto, eu remeto vocês de novo lá para o início do material, quando falamos aqui da imunidade do IPTU das entidades religiosas, que o imóvel que elas alugam, que elas são locatárias, também gozará da imunidade tributária aqui, mas especificamente as entidades religiosas, certo? Imunidade de imprensa, para a gente fechar a imunidade, diz, pessoal, o artigo 150, inciso 6, a linha D.
sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre, de novo, a imunidade, seja qual for, ela vai se restringir a impostos e não a qualquer tributo. Pode ser que exista hipóteses de imunidade tributária em relação a outras espécies tributárias, mas que estão aí esparsas pela Constituição. Essa imunidade que a gente está trabalhando no artigo 150, inciso 6, é apenas e tão somente em relação a impostos. Então, não pode instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. É isso que tínhamos. Mas a gente sabe que a sociedade evolui e os próprios livros evoluíram para os e-books, os livros eletrônicos. E aí o Supremo teve que enfrentar a questão da imunidade de imprensa relacionada aos livros eletrônicos e também aos seus acessórios, aos seus suportes que são utilizados para a leitura. E disse a súmula vinculante 57, uma súmula que já tem algum tempinho, mas que é importante que vocês relembrem na sua redação. A imunidade tributária, constante do artigo 156d da Constituição, que a gente acabou de ler, imunidade de imprensa, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico, conhecido como e-book, mas não só do livro eletrônico, e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos, o e-readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias. Então, não só o livro eletrônico, não só o e-book tem imunidade, os seus suportes também, ainda que esses suportes sejam utilizados para outras coisas que não apenas ser suporte de e-book, certo? Súmula vinculante 57. E para fechar nossa aula de hoje, nossa revisão geral de direito tributário, um princípio que é o que mais cai, pessoal, pelo levantamento que a gente fez, é o princípio que mais cai nas provas objetivas, o princípio da anterioridade tributária. E nós temos aí como regra a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. Ou seja, para instituir tributos, há necessidade de se respeitar ou o exercício financeiro, que só pode o exercício entrar em vigência e a alteração, a criação ou o aumento do seu valor no exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano subsequente, ou a anterioridade nonagesimal, que precisa respeitar aí 90 dias para que esse aumento, essa instituição do tributo possa valer. E aí existem ainda espécies tributárias que são exceções a esses princípios. Algumas espécies tributárias são exceções ao princípio da anterioridade anual, algumas são exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal, e algumas espécies tributárias são exceções aos dois princípios, razão pela qual poderão ter a sua instituição, seu aumento, valendo imediatamente. Então, vamos trazer aqui, rapidamente, de passagem, aspectos para vocês relembrarem. Exceções ao princípio da anterioridade anual. ICMS combustível, CID combustível, IPI e contribuições para a Seguridade Social. Não precisam respeitar a anterioridade anual. Princípios que são exceções à anterioridade nonagesimal, imposto de renda, a fixação da base de cálculo de IPVA e fixação da base de cálculo de IPTU. São exceções à anterioridade nonagesimal, não respeitam a nonagesimal, mas respeitarão a anual. E existem princípios, existem tributos, que são exceções às duas anterioridades, a anual e a nonagesimal. Imposto de importação, imposto de exportação e IOF, imposto ordinário de guerra e empréstimo compulsório na hipótese do inciso 1º do artigo 148 da Constituição. Não é todo empréstimo compulsório, é só da hipótese do artigo 148, inciso 1º. São exceções às duas anterioridades, a sua instituição, seu aumento, passam a valer imediatamente. Pessoal, se o tributo não está previsto nas exceções, ele deve respeitar as anterioridades. É isso que vocês devem guardar. Guardando as exceções, vocês conseguem responder qualquer questão de prova objetiva que venha tratar de anterioridade tributária. Certo, queridos? Era isso que nós havíamos preparado aqui de passagem, uma revisão final, uma revisão que vocês conseguirão aí em pouco mais de 40 minutos relembrar alguns temas de direito tributário, se atualizar sobre o que tem de mais recente jurisprudência, principalmente sobre imposto em espécie, que é a temática, como nós vimos, que mais cai na prova objetiva da FGV nos últimos 5 anos, e a gente entende que esses temas que nós acabamos de trabalhar aqui, eles estarão, se não, claro que todos, mas uma parte deles estarão presentes nas provas TJ Mato Grosso do Sul,
no TRF da Sexta Região, mas não só nessas provas, em outras provas também de magistratura que ocorrerão ao longo do ano de 2026. Tá bem, meus queridos? Então, bons estudos para todos, contem conosco e até a próxima. Um forte abraço.